Fala pessoal, beleza? Boa noite. Chegamos aqui, né? Mais um final aí de disciplina. Hoje nossa penúltima aula. Amanhã os senhores farão a prova, tá? Eu vou deixar a prova aqui. Provavelmente eu deixo a partir das amanhã. Provavelmente eu deixo a partir de manhã, tá? Antes de eu ir pro Cimatec, e devo deixar essa prova disponível até meia-noite. Vou tentar corrigir o mais rápido possível, tá? E aí eu lanço as notas no portal. Lembrem os senhores que essa prova de amanhã será lançada como AV2, né? E aí a AV3 a gente tem já as notas de Matheus Barral, Caroline e Luiz. E a de Pedro e a de Vitor, vamos aguardar os desdobramentos aí do nosso PI, tá certo? Em resumo, né, vamos para o final aqui. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre dois tópicos que são as estratégias que a central ela utiliza. Não estão listadas todas aqui, tá? E um pouquinho sobre a rede CAN, né? As estratégias da central nada mais são do que programações que são utilizadas e são lançadas pelos programadores, né, na memória da central, para que o veículo ele tenha algumas determinadas atitudes quando encontra assim, algumas condições fixas, né? Essas condições são as mais variadas possíveis, tá? Eu listei algumas aqui. A maioria dessas que eu listei, se não todas, estão presentes em todos os carros, porque são estratégias utilizadas já bastante conhecidas, né, e comprovadas a sua eficácia. A primeira não necessariamente é uma estratégia da central, mas enfim, ela é uma estratégia e não é, puxa um gancho da parte de injeção e tal. É o circuito de anti-evaporação e de recuperação dos vapores de combustível, né? Também conhecido como circuito da válvula de purga do canister. Nada mais é do que uma válvula, né, que ela é colocada em um tubo, né, digamos assim, e esse tubo ele tem uma ligação lá com o nosso tanque de combustível. E aí essa eletroválvula ela é uma dosadora, né? Ela abre e fecha a passagem do que seria não mais o líquido, tá? Que essa válvula esse tubo é colocado na parte superior, mas ele dosa a passagem dos gases, né? Que gases são esses, Pedro? Os gases de combustível, tá? Então o carro fica localizado, não, desculpa, mas o carro fica submetido a altas temperaturas, seja pelo sol, seja pelo aquecimento do próprio motor e tudo mais, e consequentemente o combustível que está armazenado dentro do tanque ele tende a evaporar. Se esse combustível fosse lançado na atmosfera, né, concordem comigo que seria, né, um dinheiro bastante desperdiçado, porque você pagou por um combustível líquido, o combustível sofreu uma mudança de estado característica, né, saiu do líquido para o gasoso e você está jogando esse combustível fora. Então existe essa válvula de purga do canister, que é uma válvula controlada pela central e que ela permite o envio de parte desses gases de combustível para a queima dentro do cilindro, né, dentro do motor, né, de forma a evitar a própria perda do combustível, tá? E evitar também que esse combustível, caso ele não fosse lançado na atmosfera, né, ou caso ele fosse lançado na atmosfera, ele não viesse a poluir o meio ambiente, tá? Vamos seguindo. Bom, ainda nessa parte de recirculação, né, a gente tem um chamado de recirculação dos gases do cárter. Esse realmente não necessariamente precisa ser associado a uma estratégia da central, porque isso aqui é totalmente mecânico, né? A válvula de purga do canister, a válvula de purga mesmo, ela era controlada pela central. Mas nesse caso aqui não, né? Nesse caso nada mais temos esse caso do Celta para mim, né? Desse motor VHC é o mais claro de todos possível. Basicamente esse tubo que vocês estão vendo aqui, ó, saindo da tampa do coletor de admissão e indo aqui, ó, para o duto de ar. Isso aqui nada mais é do que uma não é continuação, não me fugiu da palavra, um prolongamento também não. Enfim, é um caminho, né, em que os gases que são gerados pelo próprio funcionamento do motor, né, gases esses que são provenientes aí do óleo lubrificante, eles conseguem então
serem lançados para participar da admissão e, consequentemente, serem queimados e descartados, né? Não é interessante que esses gases eles fiquem localizados dentro do motor, pois isso criaria uma situação de pressão positiva, ou seja, o motor ia trabalhar com pressão positiva interna, né? Entenda que, entre aspas, o motor estaria tentando explodir, né, digamos assim, né, por conta de excesso de gases, né? E aí isso poderia, né, com toda certeza, reduzir o rendimento do motor, principalmente, né, nos mecanismos que são mecanismos giratórios, né, como virabrequim, comando de válvulas e tudo mais. Então a ideia é que a gente consiga pegar esses gases e levar esses gases para a queima, tá? E aí eu já aviso a vocês que se a gente fosse, né, fazer uma medição ultra mega, como é que eu posso dizer a vocês, ultra mega precisa, se você adiciona 4 litros de óleo lubrificante no motor, coloca o motor para trabalhar durante 10.000 km e você remove o excedente, né, com toda certeza não teríamos mais 4 litros. Né? Entendam que parte do óleo lubrificante ele vai sendo perdido, né, seja porque ele está participando do processo de combustão, uma vez que o pistão sobe, colocando um filme de óleo no cilindro, e aí depois ele desce raspando, mas ele não raspa 100%, então a parte já é perdida ali, e seja outra perdida graças ao nosso sistema de recirculação dos gases, tá? Por isso, inclusive, né, não é só esse não é só isso a justificativa, mas por isso, inclusive, que precisamos constantemente fazer revisões periódicas no nosso automóvel. Essa estratégia está bastante batida, a estratégia de partida a frio, né? Ocorre um empobrecimento natural da mistura em baixas temperaturas. E aí, por conta disso, é necessário que o eletroinjetor, então, ele tenha a sua vazão, né, aumentada, ou seja, o tempo de injeção passa a ser maior, como a gente pode ver aqui, ó. A gente vê uma situação em que a gente tem, né, o eletroinjetor, alta temperatura, 90 graus, temperatura de trabalho do motor, a gente tem um tempo de injeção A, e quando a gente tem próximo a 0 grau, a gente tem quase que 2A, né? Seria um A,5 aqui, acredito que sim, um A,5. Então, em baixas temperaturas, né, a gente tem um envio maior de combustível pela central. Estratégia essa conhecida como o ARMAP. Com certeza cairá na prova. Bom, existem algumas outras, autoadaptação. Essa central eletrônica ela possui uma função de autoadaptação da mistura, ou seja, né, ela permite memorizar os desvios entre o mapeamento de base e as correções que já aconteceram ao longo do funcionamento do carro. Né? Um exemplo, você usou, vou dar um exemplo grosseiro, tá? Você usou gasolina a vida inteira, de repente você usou álcool, então o mapeamento muda, né? As correções impostas pelo avanço de ignição muda. E aí você desliga o carro. Quando você bate na chave de novo, o carro volta a funcionar, né? Porque a central ela conseguiu armazenar as informações de que estava sendo queimado álcool e não mais gasolina. E, consequentemente, o avanço de ignição ele é variado. O controle da detonação, esse a gente falou muito quando a gente tratou sobre NOx Sensor, né, que era o sensor de detonação. Então, como vocês sabem, né, quando utilizamos a gasolina em motores que possuem, né, uma alta taxação, ou seja, que tem uma taxa de compressão um pouco maior, né, mais voltadas para o etanol, para o álcool, a gasolina ela tende a detonar, né, e para evitar essa detonação, a central consegue reduzir o avanço de ignição, tá? Reduzir o avançar, né? O avanço de ignição. E aí, nesse caso, seria colocar ele antes, né? Bem antes aí de chegar lá no ponto morto superior, porque se o problema é detonação e o pistão está subindo, se esperar para lançar a centelha apenas quando ele chegasse quase totalmente no PMS, o combustível já teria detonado, tá? Existe também a estratégia de cut-off, que quem participou da aula da semana passada a gente pôde verificar lá pelo osciloscópio, né? Então a central faz o corte de combustível. Então basicamente quando a central percebe, né, que o veículo tem mais que 1.600 RPM e a borboleta está fechada, porque o cara tirou o pé do pedal,
né, ele faz um empobrecimento natural da mistura. Ele empobrece a mistura e tem momentos, inclusive, que ele não injeta mais combustível. E aí, quando a rotação vai caindo, ele passa a retornar a injeção, porque senão o motor ia morrer. Né? Então, já não mais existe a necessidade de você descer uma ladeira na banguela. Né? Não sei nem se vocês estão habituados com esse termo, né? Porque não é muito do tempo de vocês. É um pouco mais antigo. Com certeza o pai de vocês já ouviu falar nisso. Então, antigamente, para economizar combustível, o cara pegava e ia descer a ladeira, e aí, em vez de descer com o carro engrenado, né, o cara pisava no pedal da embreagem, e aí o carro saía, né, de 3.000 RPM e ia para 1.000 RPM. Daí ele descia a ladeira lá dele. Então isso aí economizava combustível antigamente. Hoje em dia não tem mais essa necessidade. O funcionamento a plena carga, né, é uma outra estratégia bastante utilizada. Nessas condições, a central aumenta o tempo de injeção para obter potência máxima solicitada pelo motor. A gente percebeu que quando a gente pisava no acelerador de vez, nas nossas aulas, né, existiam dois fenômenos. O primeiro, o tempo de injeção aumentava para poder auxiliar na resposta mais rápida do motor. E o segundo é que a gente começava a ver com os pontos de injeção com a maior frequência. Tá? Eu colocaria também nessa questão do funcionamento a plena carga o alternador e o compressor do ar-condicionado momentaneamente desligados. Né? Então o compressor do ar-condicionado ele é desligado quando você pisa de vez no acelerador, para que ele não venha roubar a potência do motor. E o alternador, por sua vez, em alguns casos, quando nós temos alternador do tipo inteligente, né, aquele que a central consegue comandar ele, que são os alternadores pilotados, a gente também tem esse fenômeno de você momentaneamente desligar o campo eletromagnético do rotor, fazendo com que o alternador gire sem muitas perdas. Tá? Proteção contra excesso de giros, né? Hoje nós vemos isso em quase todos os veículos da Ford e vários outros que têm até transmissão automática. Você está ali na primeira marcha, isso é muito característico, eu lembro muito disso da Ford, né? do Ford Ka 3 cilindros, que você está na primeira marcha, você pisa de vez no acelerador e tem uma determinada rotação em que você não consegue passar, existe um corte, né? Dessa rotação, ou seja, na primeira marcha você não passa lá, não lembro o valor ao certo, será 3.000, 4.000 RPM, mas você não passa de uma determinada rotação. Existe esse corte de excesso de giros, e existe o corte de excesso de giros quando estamos, por exemplo, com o veículo no parque, no P, e você pisa de vez no acelerador, ele não passa de 3.000 RPM, tá? Existe esse segundo, e existe o terceiro, que esse sim é o mais conhecido de todos os automóveis, ou seja, é a famosa, entre aspas, velocidade máxima que se pode chegar com aquele carro, né? O cara acelera lá, percebe que o veículo em si ele tem condições de, sei lá, de passar de 160 a 180, geralmente acontece em 180, né, em alguns casos. Consegue passar de 180 por hora, mas o carro fica se amarrando, ele não passa de 180. Até quando você desce embicado na ladeira, ele passa um pouco, vai a 190 e rapidamente ele retorna, né? Então, é um corte, né, que acontece tanto na injeção de combustível quanto na ignição do motor, né, voltado aí para garantir a integridade do motor, né, para evitar que o motor gire em rotações excessivas que pudessem comprometer a saúde, né, do motor e a segurança dos passageiros. O funcionamento em aceleração, nessa frase a central aumenta adequadamente a quantidade de combustível, né? Isso a gente comentou no outro também, né? Funcionamento em aceleração seria o normal, em plena carga é quando você pisa de vez no acelerador. Existe também a desaceleração ou dash pot, né? Que é quando você acelerou e depois você tirou o pé do pedal, né? Aí nessa fase a central reconhece o sinal do potenciômetro da borboleta e atua diminuindo o tempo de abertura dos injetores, tá? Aí quando o motor já está em baixa rotação, a central diminui a quantidade de ar e atenua a variação do torque. Nesse caso do dash pot, ele é parecido com o cut-off, né, que seria o corte de combustível. Eles trabalham até juntos. Mas esse dash pot, na verdade, você está aqui a 60 por hora, tira o pé do acelerador. Então, não necessariamente você vai diretamente, né, já entrar em cut-off. Como eu disse, eles se complementam e trabalham juntos. O dash pot seria um momento
em que você começa a ter um empobrecimento natural, né, ou uma diminuição natural do tempo da injeção. Saindo um pouquinho dessas questões das estratégias, a gente tem aqui um pouquinho sobre avanço de ignição que os meninos apresentaram na semana passada, né? Um dos pontos que é bastante utilizado para uma calibração do motor. E esse avanço de ignição é justamente você conseguir lançar a centelha antes do ponto morto superior, né? Então você tem um ângulo, tá? Esse ângulo é representado pelo virabrequim, tá? Então você tem um ângulo em que você pode lançar a centelha, né? Lançando um pouco antes do PMS, no PMS ou um pouco depois, né? Vamos supor essas três situações, nós temos comportamentos diferentes do nosso motor. Então a central do motor calcula o ponto de ignição a partir do ponto ideal de ignição gravado na memória para atender às condições do motor. Pedro, eu não entendi o que você quis dizer. Existe já um gráfico que não necessariamente existe apenas esse, né? Existem vários outros até mais complexos, mas enfim, em que ele avalia aqui o ponto de ignição conhecido e testado pelos engenheiros, ou seja, pode chegar de sei lá, de 20 até mais 2, tá? Um exemplo, seria menos 20 até mais 2, tá? E isso varia de acordo com a quantidade de pressão que nós temos dentro do coletor de admissão e a rotação do motor. Então, os cálculos são feitos observando o gráfico. Então, sei lá, estou aqui a 3.000 RPM e estou com a máxima pressão no nosso coletor. Então, aí o nosso ponto de ignição vai ser aqui, né, que seria, sei lá, 2, 4. Tá? Estou chutando valores que é só para vocês entenderem. Então, essas informações elas são gravadas e para elas serem gravadas, né, elas precisam serem testadas em dinamômetro, que foi a apresentação da semana passada, para que possa ser gerado então esse tipo de gráfico. Os sinais mais básicos utilizam apenas a rotação e a pressão no sensor map, né, para variar o ponto de ignição, e os mapas mais apurados utilizam outras informações, como temperatura, tanto temperatura do motor quanto temperatura do ar de admissão, a carga e tudo mais. Entendam aqui IGT, só para ficar claro, o que é o pulso que a central dá para a bobina, tá? Então a gente tem, quando o motor funciona, uma calibração standard, ou seja, uma calibração padrão, sempre vai acontecer a centelha naquele ponto, né? E aí depois que o motor já entra em funcionamento, vamos supor que é esse terceiro pulso aqui da bobina, a gente começa a ter esse pulso podendo acontecer antes ou depois. E aí justamente esse antes, né, o que seria antes ou depois, no caso o original, a gente entende que isso é o nosso avanço de ignição, ou seja, eu antecipar um pouco o lançamento da centelha sem que o meu motor tenha chegado aqui no nosso PMS, tá? Aí como você antecipa, né, isso fica conhecido como APMS, antes do ponto morto superior, o que para a gente na prática seria negativo. Depois que você coloca essa letra A, né, no PMS, você passa a falar em positivo. Que entenda, você ia lançar a centelha aqui nesse ponto e de repente você está lançando antes, então você estaria sendo mais rápido, ou seja, você estaria andando para trás, né? Mas aí, para ficar fácil para os engenheiros, eles colocam esse grau que você lança a centelha antes como positivo, né? Então 5 APMS, 7 APMS, 10 APMS, por aí vai. Aí o controle do ponto de ignição possui alguns mecanismos de controle, né? Na partida a gente tem um ângulo inicial, padrão, esse estabelecido e pré-determinado. Depois que o motor aqueceu e começou a funcionar, a gente tem um ângulo básico de avanço da ignição, que é aquele que vocês viram aqui na imagem, que a gente pode variar uma vez que o motor já começou, né, a ter o seu funcionamento pleno. E passado alguns momentos a gente tem inclusive um terceiro caminho, né, que também faz parte do avanço do ângulo de ignição, mas nesse caso, né, seria mais proveniente da correção do avanço, ou seja, por algum motivo a gente precisou corrigir aquele range, todo aquele intervalo que poderíamos entrar em ignição. Então entra um terceiro intervalo, e esse terceiro intervalo geralmente ele vem por conta de alguma correção de aquecimento, excesso de temperatura, detonação e por aí vai, tá certo? Bom, estamos chegando no final, pessoal. A gente tem ainda
a gente ainda tem algo para comentar, que são a parte de redes, né? Todo veículo hoje ele possui um sistema de redes instalado dentro deles. Antigamente isso não acontecia. Então, quando isso não acontecia, né, imagine que eu precisava de pegar a informação da velocidade da roda e lançar tanto no painel do carro quanto no módulo de injeção e ignição. Eu precisava então desse sensor instalado e duplicar as informações, né? Se saem 2 fios do sensor, precisaria de 4, né? 2 para o painel e 2 lá para a nossa central, tá? Porque antigamente não se utilizavam redes. Com o passar do tempo, isso caiu por terra, né? Foi lançado então a rede CAN, né? Que é uma rede de comunicação entre as centrais, em que as centrais possuem barramentos e memórias, e aí eles conseguem lançar nessa rede as informações que estão provenientes dela, né? E aí nesse caso o que é que acontece? Se o painel de instrumentos e a central de motor precisam da mesma informação, que é a velocidade do veículo, uma delas apenas, que é a que mais importa, pega a informação, que seria a central do veículo, e ela lança na rede CAN essa informação para o painel pegar, para o quadro de instrumentos pegar. Então não necessita, né, por exemplo, ó, eu ter esses mesmos sensores aplicados aqui para o quadro de instrumentos. Eu posso remover e reduzir a quantidade de sensores, tá? Então a rede CAN é constituída por 2 cabos elétricos, né, que são responsáveis pelo transporte de informação. Cada um desses nós que vocês estão vendo aqui seria uma central diferente. A central possui uma memória e possui eu esqueci o nome desse tradutor aí. Existe um mecanismo de tradução da central em que ela absorve informação ou não na rede. Aí tem um nomezinho específico quando eu estudo eletrônica, mas eu realmente terminei esquecendo. Bom, e aqui nós temos uma rede de multiplexagem, né? A rede CAN básica seria apenas essa, né? Ou seja, a gente ter as redes, né? As centrais ligadas em uma rede, tá? E hoje nós temos um serviço multiplexado, ou seja, vamos deixar a rede CAN apenas para funcionamentos de partes sensíveis do carro. E aí, em vez da gente ter esse tipo de rede de alta velocidade de informação, de tráfego, vamos criar outras, né, em que são menos velozes, né, e que não tem informações tão necessárias, e vamos colocar todo mundo para conversar entre si. E aí que foram lançadas aí outras redes além da rede CAN, né? Então você ter várias redes de informações dentro do seu carro, para que a comunicação entre as centrais possa ser da melhor forma possível. Beleza? Bom, por fim é isso. Na nossa prova, né, vai cair tudo aquilo que nós estudamos referente aos atuadores e as estratégias da central. Vai ser uma prova bem tranquila nos moldes da primeira. Então só precisa ficar ligado nisso, dar uma estudada aí sobre essas estratégias da central, o cut-off principalmente, o armap, né? Estudar um pouquinho sobre os atuadores, função de vela, bomba, bico injetor, o que é avanço de ignição, tá? E, enfim, alguns outros atuadores que eu possa ter esquecido de comentar aqui agora nesse momento, mas basicamente a prova é isso daí. Beleza? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, manda um e-mail. Um abraço. Tchau, tchau.